A Natália, a gente vai fazer aqui uma dinâmica aqui para vocês entenderem mais ou menos, como ela é de tecnologia da informação, ela vai usar esse sistema agora a nosso favor. Então a gente vai trocar aqui um bate-papo e aí eu vou perguntando e você vai respondendo e exemplificando para a galera. Pode ser? Combinado. Bom, então eu já vou começar aqui já de bate-pronto com a primeira pergunta. Se você pode, obviamente, detalhar um pouco mais a pesquisa de engajamento e clima, tá bom? Até o momento a gente está contando bastante do Engaja Mais, que ele tem como objetivo analisar tanto a pesquisa de engajamento e clima, a pulse e o feedback para a organização. Então a gente vai conseguir acompanhar esse engajamento do colaborador de todas as formas. Quando a gente vem para a pesquisa de engajamento e clima, é uma pesquisa que a gente usa ela, na maioria das empresas hoje, de uma forma a conseguir mensurar tanto a parte emocional, que foi o que o Sandro comentou um pouco, quanto a parte racional, que vem através dos atributos. Então, a pesquisa de engajamento e clima consegue cruzar o que motiva e engaja as pessoas de uma forma emocional com itens que são quantificáveis, que são itens voltados para o nosso atributo, que seja salário, que seja os benefícios, que seja a liderança, que seja o trabalho em equipe. Tá? Para desenvolver toda essa parte desse pesquisa, para fazer essa mensuração da pesquisa de engajamento e clima, dentro do nosso módulo do SIGA, o Engaja Mais, a gente tem uma plataforma voltada para ela. Então eu vou começar a acessar o sistema. Então eu vou mostrar para vocês, essa é a nossa telinha aqui do nosso sistema, esse é o SIGA. A gente vai falar bastante hoje aqui dessa parte do Engaja Mais, contando um pouquinho para vocês da pesquisa de engajamento e clima. Ela é uma pesquisa que foi desenvolvida, como o Sandro comentou, a gente fez bastante pesquisa até fora do país para entender as formas que deixassem essa pesquisa fácil para o usuário, colaborador, preencher, olhar, analisar, como também para o RH, conseguir aplicar isso no dia a dia. A gente sabe da complexidade e do trabalho extenso que tem de demandas aí no dia a dia do RH, então ele tem que ser uma plataforma que consiga auxiliar eles e facilitar a vida. Tá? Então é uma ferramenta que a gente sugere aplicar aí uma vez por ano. Os colaboradores deveriam gastar algo em torno aí de 12 minutos para fazer um preenchimento para o questionário em média aí de umas 40 questões. E aí o RH ia acompanhando e gerando os resultados automaticamente. Tá? Eu gerei para vocês, eu montei uma pesquisa aqui para a gente preencher ela automático aqui durante a nossa live. Está aparecendo para vocês um QR Code na tela. Se vocês puderem ler esse QR Code, entrar na pesquisa e preencher nesse momento. Vocês podem ver aqui que eu estou com 0 participantes, 0 convites, que é para a gente fazendo ela aqui junto com vocês. Ô, Nath, e aí pode responder essa pesquisa tanto o empregador como o empregado, quem estiver participando da live. Todo mundo. Qualquer um? Tá? Então a ideia é que vocês preencham para vocês verem como vai ser fácil gerar o resultado aqui ao longo da nossa live. Eu vou gerar uma pesquisa com vocês para vocês verem como é que funciona a dinâmica. A nossa tela ela é super intuitiva, ele é um sistema fácil de ser manuseado. Essa interface que o RH vai usar ao longo do dia a dia dele. A primeira coisa, a gente sempre dá um nome aí para as nossas pesquisas, né? Eu vou chamar ela de live do Engaja Mais. Boa. E aí a gente sempre sugere para vocês 2 escalas a serem utilizadas. Uma escala que a gente chama uma escala com 6 níveis, ela tira aquele ponto médio, ela traz um nível de confiança, até em alguns momentos faz as pessoas tomarem uma decisão um pouco mais direta do que qual é a opinião dela em cada um daqueles requisitos. E a gente também tem a escala com 5 níveis, que é a escala hoje mais usual no mercado, principalmente no Brasil. Que é a escala que a gente falou do concordo totalmente, que ela vai de 0 a 10. Tá? Eu vou usar de 6, tá? Sempre a gente deixa a opção para as pessoas preencherem que não me sinto em condições de avaliar. Pode ser que tenha algum atributo que a pessoa não tenha tido tempo, não tenha tido capacidade de avaliar no período que está na empresa. Então, para não contaminar os dados ali, a gente dá uma opção para a pessoa. Tá? Na sequência, vai vir para vocês, como o Sandro comentou, a gente tem aí dentro do mercado uma experiência de mais de 10 anos em pesquisas de engajamento em clima. É um tema novo no mundo. A gente pegou os nossos estudos dos últimos 10 anos, mais os estudos que a gente fez fora do país, para chegar em recomendações para vocês de demografias mais utilizadas e também de atributos e questões mais utilizadas. Eu deixei aqui para vocês algumas demografias, então, por exemplo, área, eu consigo trocar as áreas, eu posso colocar uma área, 2 áreas, 20 áreas, quantas vocês acharem necessária. Eu deixei escolaridade, regional e tempo de empresa. Então, eu vou deixar selecionada para a nossa pesquisa aqui agora 3 demografias, tá? Na parte inferior, vocês vão ver que vai vir os atributos disponíveis. A gente deixou 24 atributos disponíveis para que o RH possa utilizá-los já como benchmark para o desenvolvimento da sua própria pesquisa de engajamento e clima.
Poxa, mas a minha empresa tem uma cultura, tem um atributo que é específico dela, eu consigo adicionar um atributo sem nenhum problema, tá? A gente pode criar novos atributos, criar o logo bonito, colocar o nome sem nenhuma dificuldade. A gente deixa aqui os 24 mais usados, principalmente aí nos últimos 4, 5 anos e comparando um pouco com o mercado mundial, tá? Eu vou selecionar para vocês, o Sandro até comentou alguns aí que a gente vê bastante, então vou pegar comunicação, vou pegar flexibilidade, vou pegar liderança, vou pegar protagonismo. Pegar o gancho do que a Silvia falou de falar, olha, legal que as pessoas precisam levar isso, o desenvolvimento fica para a pessoa, né? Não é da empresa em si, fica para o próprio indivíduo. Quando eu seleciono o meu atributo, a gente traz para vocês uma sugestão de perguntas. Essas perguntas são perguntas as mais utilizadas nesse estudo que a gente acabou fazendo e as perguntas que trazem, de alguma forma, uma capacidade de mensurar o atributo, que a gente depois consiga entender ele de uma forma isolada, como é que isso vai afetar o nosso engajamento. Então é importante que quando a gente... Claro, aqui eu tenho 8 opções de comunicação, 7, né? E posso chegar à conclusão que eu quero uma nova questão de comunicação. Fiquem super à vontade, adicionem uma pergunta, não tem problema nenhum. Quando adicionar uma pergunta, a gente sempre deixa algumas dicas, né? Sempre deixa ela fácil e que ela consiga mensurar um requisito, que ela esteja mensurando um atributo. Para na hora que a gente for gerar esse resultado, a gente vai gerar um plano de ação que seja consistente, robusto e tenha uma validação estatística. Quando eu olho a minha comunicação, vou selecionar aqui uma pergunta. Então, eu selecionei a comunicação flui em todos os níveis da empresa, de forma ágil e assertiva. Posso selecionar todas, posso selecionar 2, 3, quantas vocês quiserem. Flexibilidade também veio algumas sugestões, eu vou selecionar uma também. Liderança eu também vou selecionar, aqui eu já quero selecionar 2, então eu selecionei 2 questões. E quando eu venho para protagonismo, eu selecionei uma outra pergunta. Eu tenho a opção de deixar uma pergunta, uma questão discursiva, a pessoa colocar comentário, colocar dicas, colocar sugestões, colocar recomendações, elogio, o que quiser, tá? Então eu tenho a opção de deixar também um campo aberto dentro da minha pesquisa, ou se eu achar que não é interessante, eu não ponho nenhum campo aberto ali dentro, tá? Eu vou deixar um campo de comentários, caso vocês queiram escrever alguma coisa adicional. Além dessas perguntas e desses atributos que eu selecionei, vão vir obrigatoriamente as 4 perguntas que o Sandro comentou do engajamento, que são as perguntas que medem no nível emocional o nível de engajamento dos colaboradores com a empresa. Ela vai ser a nossa ferramenta utilizada para cruzar com os nossos atributos e chegar em plano de ação que seja confiável, que vai trazer para vocês ações práticas que tragam resultado e depois desdobrem nessa performance para a gente atingir os 17, 20% que o Sandro comentou. Essas questões de engajamento são 4, são padrão, sempre vai entrar para vocês, só que vocês vão ver que elas vão vir misturadas no meio de todo o questionário de vocês para não induzir as pessoas a um nível de resposta, tá? No final apareceu meu resumo, vou aprovar meu formulário, vai aparecer para vocês aqui um resumo, eu como RH vou olhar para ver se está tudo certo, se eu quero mudar alguma coisa, se eu quero alterar algum item, tudo certíssimo, aprovei meu formulário, tá? Aprovando meu formulário, vai vir aqui para as opções. Hoje, o que a gente vê bastante? As empresas aplicam a pesquisa de engajamento e clima e o nosso canal de comunicação via WhatsApp, Telegram, redes sociais é muito grande. Então, a gente tem uma opção que é disponibilizar para as pessoas preencherem via um link, via um QR Code, que eu mando para todo mundo em massa. Eu tenho uma opção que é as pessoas preencherem pelo próprio aplicativo da Arquitetura Humana, que é o nosso aplicativo do SIGA. Eu tenho a opção de mandar um link para o e-mail da pessoa. E eu tenho a opção de também gerar o que a gente chama de uma carta convite, que é gerar uma carta física. A gente tem uma série de empresas, principalmente quando a gente vem para o ramo da indústria, que precisam que vá para a pessoa uma carta, vai até lacrada, onde a pessoa consiga fazer a avaliação de forma também anônima, tá? Então a gente tem aí hoje essas 5 opções para as pessoas preencherem e comunicarem toda a nossa pesquisa de engajamento e clima, tá? Eu vou dar OK, que está tudo aprovado aqui, eu vou gerar ela como QR Code, que é como vocês estão preenchendo. Eu coloco a data de início, a data de fim. Vou colocar de hoje a amanhã, tá? Só para a gente preencher aqui online. E aí eu vou enviar meus convites, né? Eu vou dar tudo OK para minha pesquisa. Ao concluir ela, eu já tenho 52 respostas, isso é muito positivo. Yes. Então, essa E eu vou ter acesso a essas respostas? Por exemplo, eu que preenchi o formulário, como é que é isso daí? Silvia, a gente fala muito em sigilo, enfim, de não deixar isso claras, mas como é que faz? Tem 2 características muito importantes dentro do nosso sistema. A primeira é um pouco dessa confidencialidade, o Sandro comentou da questão da Lei de Proteção de Dados. Então, a gente garante que ninguém vai conseguir identificar a nota que a Silvia deu. Mas é fundamental que a Silvia saiba qual foi o resultado que a empresa que ela trabalha hoje chegou.
Tá? Então, a Silvia vai ter acesso ao resultado como um todo e ao plano de ação. Tá? Então, o RH consegue disponibilizar para os colaboradores o resultado geral da avaliação e também o plano de ação. E consegue até ir acompanhando os colaboradores em tempo real como é que está a implantação dessas ações no dia a dia. Tá? Aqui, dentro dessa minha pesquisa, essa live da Engaja Mais, aqui foi que vocês preencheram no QR Code, eu coloquei que a gente tem aí 100 funcionários, tá? E aí a gente tem uma adesão de 52%. Imagina que a gente chegou na adesão que a gente deseja, tá tudo ok nossa pesquisa, eu vou encerrar nossa pesquisa. Então o RH deixou aplicando, geralmente esse tempo de aplicação vai umas 2 semanas, então ficou disponível 2 semanas, chegou no nível de adesão que o RH espera, a gente encerra uma pesquisa. Ele vai perguntar se eu realmente quero encerrar a minha pesquisa, né? E aí eu acabei encerrando a minha pesquisa. Eu acho que o Sandro e o Mano comentaram brevemente, né? A gente faz esses estudos há mais de 10 anos e a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a robustez, até estatística, da qualidade da informação que a gente vai gerar. Então, quando a gente fala assim, olha, aqui na sua empresa, o que aumenta o nível de engajamento de um colaborador como a liderança lida no dia a dia com a equipe, a gente tem um nível de assertividade muito alto quando faz isso. É muito embasamento estatístico. Então, tudo dentro do sistema tem toda essa parte da robustez estatística. Então, quando eu gero aqui meus resultados, eu vou gerar um relatório para vocês verem. Entre a gente falar e eu encerrar, aumentou ali para 61%, né, nossa adesão. E aqui vai ver um resumo instantâneo de todas as respostas. Então, o que a gente foi preenchendo aqui agora, obviamente, acho que eles preencheram de forma aleatória aí os nossos resultados. Então, vai vir a escolaridade, vem a distribuição da nossa escolaridade do que preencheram, a nossa distribuição da regional, a maior parte das pessoas está no Sudeste, as áreas que a pessoa atua. E esse daqui é um dos gráficos mais importantes para a gente. É o gráfico que mede o nível de engajamento hoje. Então, quando a gente olha esse gráfico dos nossos bonequinhos, né, a gente vê cada uma das 4 perguntas de engajamento de forma isolada e também vê a nossa média geral. Então, quando eu olho aqui, meu bonequinho está ótimo, eu estou com 77,35% de engajamento super favorável, né? E aí eu tenho 19% das pessoas que estão neutras e aí eu tenho 2,71% das pessoas que estão desfavoráveis. Então, aqui eu consigo medir hoje o nível de engajamento dos colaboradores. E na parte inferior vai começar a vir a média de cada um desses atributos. Então é importante a gente saber quais são os atributos que vão afetar o nosso engajamento e como é que a gente vai trabalhar cada um deles. Então vai gerar todo o relatório para a gente de uma forma sintética, clara e detalhada para conseguir desdobrar essa informação depois para a empresa como um todo. Aí a gente tem todos os níveis. A gente tem ela desdobrando tanto para a alta gestão quanto também desdobrando para os próprios colaboradores. Tá? Bom, vou aproveitar o gancho aqui que você explicou muito claramente, gente, parece muito fácil de acessar esse sistema e perguntas e respostas claramente aí, com exemplos, obviamente, que a Nath deu pra gente. Pode ser para qualquer tamanho de empresa. Qualquer tamanho de empresa. Uma empresa de 10 funcionários, uma empresa de 1000 funcionários. Sem nenhum problema. A única recomendação que a gente dá, Silvia, é que se a gente for usar áreas onde tenham menos de 5 pessoas na área, a gente talvez fazer um agrupamento um pouco maior, fazer da diretoria, para evitar que tenha 2 pessoas na área e a gente consiga identificar quem deu a nota. Exatamente, que não é o que queremos, não é isso. Então a gente só recomenda esse detalhe. Aí eu vou aproveitar para falar assim, como é que a gente faz para manter o interesse dos colaboradores para fazer a pesquisa? Como é que eles fazem para acessar e ter interesse em relação a isso? Silvia, a gente tem um caso até dentro da nossa própria empresa, né, que um dos projetos que a gente fez há uns 2 anos atrás, que a gente assumiu o projeto para fazer essa pesquisa de engajamento e clima, e o nível de preenchimento de adesão da pesquisa na empresa era algo em torno de 30%. E aí, quando a gente assumiu, o nosso maior desafio era, olha, a gente tinha quase um success fee, olha, vocês têm que fazer essa adesão ser superior a 70%. Uau! E aí, o que a gente falou muito para todos os colaboradores? Fez uma sensibilização e a gente reforçou muito que um dos motivos das pessoas não participarem era o medo de ser identificada, que foi ela que deu alguma nota, alguma avaliação dentro da pesquisa, e também responder algo que, poxa, será que alguém vai fazer algo com o que eu estou avaliando? Eu vou saber o que está acontecendo? Então, o que a gente conta muito para todos na sensibilização, em todo o desdobramento, é que ninguém vai saber o que você deu a nota. Fundamental vocês participarem, que hoje a gente não quer uma empresa que pense na gente, que saiba o que o funcionário quer, o que o colaborador quer. Que venha só de cima para baixo, né? Mas que seja ali, tá todo mundo no mesmo patamar. Que tem que estar todo mundo no mesmo nível. Uma troca. É isso mesmo. Então, a gente quer ouvir do colaborador para ele também saber acompanhar o plano de ação.
Até contando desse caso, a gente chegou em 73% então, de sair de adesão 30 para 73. Uau, uau. na preenchimento aí da turma. Prova de que pesquisar, ver o engajamento, saber um pouco mais do seu funcionário, dá resultado. Com certeza. Bom, deixa eu aproveitar para pegar o gancho que o Sandro falou um pouquinho. Ele passou sobre o tipo de pesquisa Pulse. Fantástico. O que é esse tipo de pesquisa e o que ela tem de diferente em relação às outras pesquisas que a gente já conhece, ou que até vocês mesmos têm, ou que tem no mercado? Tá bom. Eu até voltei aqui para a nossa tela anterior aqui do sistema, onde tem pesquisa de engajamento, a Pulse e o feedback para organização. A Pulse, ela é uma pesquisa que está no mercado recente, ela deve ter no mercado algo em torno de uns 2 anos. Só que imagina que a gente faz essa pesquisa de engajamento e clima uma vez por ano. Algumas empresas chegam até a fazer 2. Mas ao longo desses 12 meses, a gente sabe como está a percepção das pessoas em cada um daqueles atributos que a gente avaliou na pesquisa de clima. Ou se a gente for pegar o ano passado, que foi um ano bem atípico, não sei, e a gente rodou pesquisa de clima antes da pandemia. E, poxa, agora eu queria saber também como é que está a questão do home office, como é que está a saúde mental dos meus colaboradores, como é que a minha equipe está conseguindo lidar com essa interface à distância. Então, a Pulse ela pode ser usada para pesquisas que são pontuais ao longo de todo o ano, com uma frequência que pode ser diária, semanal, mensal, está atrelada diretamente à PEC ou está atrelada de uma forma indireta aí aos nossos atributos da empresa. Então, ela vai ser utilizada com uma frequência muito maior. Vamos falar de feedback da organização? Vamos. É importante isso, né? Não adianta só pesquisar, saber, mas não dar um retorno, né? Super importante. Quando a gente fala um pouco desse feedback para a organização, quando a gente falou da PEC, da Pesquisa de Engajamento e Clima, e quando a gente falou da Pulse, a gente está falando de pesquisas onde a empresa enviou para o colaborador ou disponibilizou para ele uma ferramenta em que ela foi lá e avaliou a empresa. Quando a gente fala da feedback para a organização, a gente está falando de uma ferramenta onde fica disponível para o colaborador o ano inteiro, para que ele possa fazer a avaliação a qualquer momento daqueles atributos. Então, é uma pesquisa que a gente fala que ela é de uma forma mais espontânea, o colaborador a qualquer momento pode entrar e avaliar a empresa naquele atributo. É uma pesquisa que fica disponível qualquer dia, a qualquer momento. O Sandro comentou que a gente tem um aplicativo, então esse feedback para a organização fica na palma da mão das pessoas, na facilidade dela querer dar um feedback ali para a organização naquele momento, no meio da reunião, quero entrar e dar um feedback, eu posso entrar e avaliar aquele atributo de uma forma rápida. A gente usa uma escala fácil e intuitiva, e muito por causa do mundo de hoje dos emojis, então a gente tem lá uma escala que vai de 4 níveis, para conseguir depois fazer esses desdobramentos. Eu vou mostrar uma para vocês. Vou gerar uma pesquisa de engajamento, uma pesquisa de feedback para a organização. Eu vou fazer uma com base nessa pesquisa de engajamento e clima que a gente acabou de fechar, tá? Vou adicionar todas. E aí eu vou disponibilizar todas as perguntas, as mesmas perguntas que a gente deixou lá na nossa PEC, eu vou deixar ela aqui para o nosso feedback para a organização. Eu posso deixar elas atreladas à PEC, eu também posso criar uma nova, tá? Aqui sem nenhum problema. Eu vou mostrar para vocês como ela vai aparecer. Essa é a carinha do nosso sistema, então quando a gente vem para o aplicativo no celular, disponível em Android e iOS, ele vai ter essa interface. Então a gente tem aqui, esse sistema ele é um sistema mais robusto, vocês viram que ele tem alguns lançamentos em outubro, lançamento em fevereiro, mas ele é uma plataforma hoje que a arquitetura humana usa para vários produtos, entre eles o programa de desenvolvimento de líderes, o feedback colaborador, o feedback para organização, a PEC e a Pulse. Tá? Eu vou entrar no feedback para organização, e aí quando eu entro no feedback da organização, está exatamente os mesmos itens que eu coloquei lá na minha pesquisa. Então eu deixei aqui ela atrelada à PEC. Então eu posso entrar aqui na comunicação e eu dar uma nota. Olha, a comunicação flui em todos os níveis da empresa de forma ágil e assertiva. Poxa, funcionou super bem, vi que a reunião foi clara, todo mundo deixou todas as diretrizes, já dou uma nota e já concluo a minha pesquisa. Essa nota instantaneamente já vai começar a compor o dashboard do RH. Tá? As notas vão aparecer para o RH quando tiver pelo menos aí de 5 a 10 dados, aí depende de como a gente seta isso na empresa, mas ela começa a aparecer na hora que ela começa a ter um pouquinho mais de robustez. Para ter uma nota já vai lá para o alto, a segunda nota vai lá para baixo, para não ter essa variação tão grande. Tá?